Boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero dar boa noite também aqui, Padre Douglas, sua bênção. Boa noite, Boa Fernando. noite, Deus abençoe e Deus abençoe todos que estão nos assistindo. Gente, é uma alegria, é o nosso último Metanoia desse ano. E é quase Natal, já quero desejar desde já um Feliz Natal para vocês. Fica aqui com a gente, já convido também você aí, chama outras pessoas se estiver em casa, chama para assistir junto com a gente a live aqui para participar, enviando suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários, mandando aí para quem você quiser mandar, se estiver fazendo janta, se estiver fazendo qualquer coisa, assiste junto também, não tem problema nenhum. E a gente já vai começar a nossa live. Roda a vinheta aí pra gente. Muito bem, muito bem. É uma alegria a gente poder estar aqui hoje. E o tema não podia ser outro, né? Nós tínhamos que falar a respeito do nascimento de Jesus. Dá uma olhada nesse presépio lindo que nós temos aqui na nossa mesa. Olha aí. O nosso Jesus já está ali na manjedoura. Ele nasceu prematuro só hoje, só pro nosso programa, só. Né? Especial de Natal isso, já, né? Isso. Ele Pra já falar tá do ali. nascimento dele. O maravilhoso mistério da encarnação. Tá? Que é o que nós contemplamos no presépio, nesse tempo litúrgico, nessa época do ano, no início do ano litúrgico. O início do ano litúrgico, ele é marcado pelo início de tudo, o início da nossa salvação é exatamente a encarnação de Deus. Que mistério glorioso. Deus que não cabe em lugar algum veio caber no ventre da Virgem, na manjedoura, cabe entre nós. Uhum. Tem um trecho do hino que nós rezamos no Natal, na liturgia das horas, que diz, né, aquele que sustenta o universo, quis por leite e seio materno ser sustentado. E que coisa... Esse é o grande mistério que nós estamos celebrando nesses dias. Exatamente. Nós conseguimos agora, né? Lógico, mais de 2000 anos de cristianismo, nós conseguimos olhar esse nascimento e a gente, à luz da fé, à luz da revelação, falarmos a respeito do grande divisor de águas que esse nascimento é. Né? O Messias esperado pelo povo de Deus, Salvador da humanidade, um Deus todo-poderoso que se esvazia e que se abaixa e assume a nossa natureza. Mas eu gosto muito de contemplar o fato de que quando essa noite aconteceu, né, esse nascimento passou praticamente despercebido da humanidade, né? Nós tínhamos uma Belém alvoroçada por causa do decreto de César Augusto, todo mundo indo para suas cidades de origem para participar do recenseamento, uma cidade tão cheia e tão alvoroçada que José tem dificuldades de encontrar uma hospedaria, né, para que a Virgem Maria pudesse dar à luz Jesus. E tudo isso, Deus falando com a humanidade, Deus catequizando a gente em todos os gestos, tudo que acontece nessa noite. O Filho de Deus, que não encontra guarida, né, que não é hospedado pela humanidade. O São João diz, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Isso a gente muitas vezes fala da paixão de Jesus, e nós temos o costume de reduzir a paixão ao que ele sofreu na cruz. Mas toda a sua vida foi paixão. Né? Exato. Eu costumo dizer assim, a árvore da vida, que é Cristo, se revela no mistério do madeiro
Todo o madeiro, já que a matéria-prima do madeiro é a árvore. Exato. Então, todo o madeiro, da manjedoura à cruz. Não é só a cruz que é de madeira. A manjedoura também é um madeiro. Exato. Então, cruz e manjedoura estão profundamente ligados ao mistério da árvore da vida. Não é? A própria árvore da vida quis, inclusive, ser filho do carpinteiro, porque é o carpinteiro quem dá forma à madeira. Até isso tem de mistério por trás. Ele é a madeira, ele é Mistério, uma beleza tão... Sim, ele é a videira, ele é a figueira, ele é a árvore da vida. Mas da manjedoura ao Calvário, a mensagem está em revelar à humanidade o que a humanidade se tornou com o pecado. Então, o Natal é a primeira grande revelação do que foi que a humanidade se tornou com o pecado. Com o pecado, a humanidade, ao ter Deus no meio dela, caso ela tenha esse dom, essa graça, esse privilégio, depois do pecado ela passou a dar a Deus ou o que sobra ou absolutamente nada. Deus deixou de ocupar o centro da vida do ser humano. Então, Belém, a noite de Belém na Judéia é uma evidência disso. Onde ele foi nascer, no lugar que sobrou, no lugar que tinha. Porque foi isso que a humanidade fez com Deus, de Adão e Eva em diante. Deus tem o lugar que sobra. Onde dá, se der. E padre, se a gente pensar, né, até o Fernando falou aí do tema do nosso início, que é o nascimento do menino Deus na história da humanidade e tudo mais, mas quando a gente para pensar nisso que o senhor está falando, é exatamente o que ainda ocorre, né? A gente pensar que é muito claro para todos nós que o Natal é uma festa de presentes, de uma árvore bonita, da roupa que eu escolho para usar no Natal, do que eu vou ter na mesa, aquilo que eu quero ganhar, aquilo que eu quero dar, aquilo que eu quero enfeitar. Não estou dizendo que não são coisas boas, só estou dizendo que está perdido o sentido verdadeiro. Sim, mais uma vez, Belém se repete. Né? A cada noite de Belém, ele nasce e se dá a ele nas casas o lugar que sobra, caso se dê um. Percebe que Belém é todo dia. E a noite de Natal é uma nova Belém. E resta a cada família decidir a sua função, qual é o seu lugar naquela noite. Você está na hospedaria festejando o reencontro com familiares, porque, veja, o Evangelho nos deixa claro que eles foram a Belém por conta de um recenseamento. Não é? José mesmo não morava ali, ele morava em Nazaré da Galileia. Foi para lá com sua esposa Maria, grávida, por causa do recenseamento. Então, a cidade de Belém estava cheia porque muitos parentes de longe vieram. E quando você recebe parentes distantes que há muito você não vê, você faz festa. Então, era uma noite de festa, de confraternização. Veja se as noites de Natal não voltam a ser exatamente uma Belém daquela noite. Reencontro com pessoas, com familiares, com amigos que talvez há muito não se via. A questão é, Deus está nascendo. Então, para que lugar você vai com essa família e com esses amigos na noite de Belém? De novo, você vai ser a hospedaria cheia de amigos, familiares e comida, e o menino batendo a porta, querendo nascer lá dentro, e você mais uma vez jogando ele pro pasto. Mandando ele... E às vezes nem colocando. É engraçado que a gente falava até esses dias sobre a questão de como a gente enfeita tudo, mas cadê o presépio nas casas? Então, ele nem é, muitas vezes, nem lembrado, não é só deixado de lado ou deixado numa hospedaria, vamos dizer assim, né? Por nós, muitas vezes, não é nem lembrado da existência ou daquilo que ele representa. Em muitos lugares, essa noite volta a ser uma noite de recenseamento em Belém, mas não uma noite de Natal, porque não nasceu ninguém ali.
Mas, padre, se o senhor me Fantástico, é isso permite, eu mesmo. gostaria que o senhor até falasse, porque eu já escutei, às vezes, alguns argumentos, né, e tal, mas a igreja roubou a data do Natal. Jesus não nasceu no dia Aham. 25 de dezembro. E é engraçado porque a igreja já falou sobre isso tantas vezes, sobre a data de nascimento de Jesus e tudo mais, mas ainda muita gente traz isso como algo que a igreja roubou, então não faz sentido celebrar o nascimento de Jesus, sendo que ele não nasceu no dia 25 Aham. de dezembro. Essa balela é antiga e Muito. quem levantou essa balela, o Tiele e Fernando, são algumas linhas protestantes, inclusive, que se recusam a Pra celebrar o Natal. celebrar Natal sob o pretexto de ser uma festa pagã. Isso é balela. Ou sobre o pretexto de que Jesus já nasceu, não preciso celebrar de novo. Ou seja, eles focam no mistério atual e não renovam os méritos de todos os mistérios. Isso é muito próprio até do protestantismo pentecostal. Qual é o mistério atual vigente? O ressuscitado. Jesus está ressuscitado à direita do Pai. Esse é o mistério em voga, vamos assim dizer. Agora, eles desconsideram o fato de que no ressuscitado estão contidos todos os outros mistérios. O da cruz, porque o ressuscitado é o crucificado. O da encarnação, porque o ressuscitado é o crucificado e o crucificado é o nascido. Então, todos os mistérios estão... Jesus é todo o mistério, né? Ele é todos os mistérios simultaneamente. Mas veja, do ponto de vista histórico, nós sempre tivemos na igreja primitiva, muito antes da Idade Média, a festa do nascimento do Senhor ligada à Epifania. Tá? A Epifania, que hoje é celebrada no dia 6, aqui no Brasil a gente transfere para o domingo mais próximo, por permissão da Santa Sé, mas sempre celebrado no início do ano, e em alguns lugares no Oriente Médio, ali século I ou II, se celebrava um pouco antes, no fim do ano civil romano, então 30, 31 de dezembro, em alguns lugares no próprio solstício de inverno. Estamos falando de hemisfério norte. Aqui é verão agora, esse calor de matar. Lá é frio, é inverno, é neve, e você tem o solstício de inverno ali em torno do dia 20 e 21 de dezembro, que é o início oficial do inverno, assim como aqui é o início oficial do verão, né? Então, sempre existiu essa festa. Mas por que eu estou fazendo questão de situar antes da Idade Média? Porque a balela que você se referiu diz que nós roubamos uma festa do deus Sol, do deus pagão Sim. Sol, né, o deus Mitra, só para suplantar essa festa quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano. Então isso teria acontecido no século IV. Padre, só antes do senhor continuar, eu quero aproveitar já para falar boa noite, porque tem uma pergunta referente a isso. Quero falar aqui boa noite para Inês Figueiredo, que assiste a gente de Nova York. Ela está pedindo sua bênção, padre. God bless you, Deus abençoe. Aproveitando, a gente ainda vai ter oportunidade para falar sobre o Inês, a gente aqui, tá bom? E pro Wanderson também, Wanderson Lopes, boa noite. Bruno Henrique, aí o Bruno que pergunta, padre, Maria e José sabiam que Jesus iria nascer no dia 25? E aí acho que já entra naquilo que o senhor está respondendo. Olha, por certo sabiam que seria naquela época, né? Até o Wanderson escreveu mais embaixo, né? Talvez o diretor vá colocar, faço aniversário no dia 25 de dezembro, e mesmo sabendo que bem provável não ser o nascimento de Jesus. Como assim bem provável? Bem provável, Wanderson. É provável sim que seja dia 25. Primeiro que bastava com que eles fizessem o cálculo. O que está em jogo aqui é quando foi que Maria foi concebida. Aliás, que Jesus foi concebido no ventre de Maria. É isso que está em jogo. Porque se ele foi concebido aos arredores de março, então sim, eles sabiam porque bastava fazer conta. Desde que a humanidade é a humanidade, a gestação dura 9 meses. Então, certamente eles sabiam que seria nessa época. Mas quais as informações que nós temos para situar, não é, a data do dia 25 de dezembro e, portanto, a concepção de Jesus em 25 de março, que é a festa da Anunciação, Exato. né, na nossa liturgia.
A informação que a gente tem é de que Zacarias, está lá em Lucas capítulo 1, Zacarias era sacerdote de uma classe sacerdotal específica, a classe de Abias, isso está citado ali. E era o turno dele quando ele recebeu a visita do arcanjo Gabriel no santuário. Era o turno dele. Havia 24 turnos, né, padre? Perfeito. Quem quiser essas informações, tá no livro das Crônicas, no Antigo Testamento. Você tem todas as classes sacerdotais e a época do ano judaico que cada uma servia. Ora, se Zacarias era da classe de Abias, então havia ali especificamente a época em que essa classe servia. Quando é que essa classe servia? Mais ou menos em torno de outubro, do mês de outubro. Segundo as especificações, entre fim de setembro e começo de outubro. Era essa a época. Ora, quando o anjo aparece a Maria, qual é a informação que ele dá ali em torno do versículo 35? Não vou lembrar agora o versículo específico. No sexto mês. Isso. Esse já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, se referindo a Isabel. Então, Isabel já estava grávida havia 6 meses. Ora, para que Isabel já estivesse de 6 meses, ela tem de ter engravidado, obviamente, 6 meses antes. Se a classe de Abia servia entre setembro e outubro, então faça as contas. Vamos lá. Vamos pegar outubro, novembro, dezembro. Janeiro, fevereiro, março. Maria só pode ter recebido o anúncio do anjo em março, se Zacarias servia no santuário em outubro. E logo após o turno ele volta para casa e engravida sua esposa. Lembrando que a Virgem Maria, ela recebe o anúncio e apressadamente vai para Isabel. Não é que ela soube pelo anjo e saiu imediatamente. Então, ela tinha acabado de... Sim, de ficar grávida. Ela fica grávida após o consentimento. Exato. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Já é a festa da encarnação. Sim, dia 25 de março. Encarnação. E por que se afixa mais ou menos o dia 25? Porque se tem em mente que a classe de Abia servia mais ou menos até entre 20, eram alguns dias, até o dia 20 e 21, que eram os turnos de estação. Então, até que Zacarias saísse de Jerusalém e voltasse para casa, lembrando que Jerusalém fica na Judéia. Maria vai visitar a casa de Zacarias e é na Judéia. Então, é próximo. Uhum. Zacarias não pode ter demorado mais do que um dia ou 2 para voltar, para chegar em casa, terminado o turno. Chegar em Carém. Isso, segundo a tradição, cidade de Carém, na Judéia. Então, logo ela fica grávida. Ora, se nós conseguimos já aqui, por esses cálculos, delimitar a encarnação em março, é óbvio que o menino nasceu em dezembro. Então, sempre houve essa festa da encarnação, da Epifania. E na Epifania já se celebrava o nascimento, né? O nascimento de Jesus, a visita dos magos. Era tudo uma única festa litúrgica. O que não é novidade na igreja primitiva. Hoje, por exemplo, a gente celebra uma Semana Santa, né? Paixão, o Domingo da Paixão, que é Ramos, depois o Domingo de Páscoa. Na igreja primitiva também era uma única celebração, que era o Domingo de Páscoa. Então, isso era comum na igreja primitiva. Já havia uma celebração do nascimento de Jesus feito no fim do ano. O que ocorreu foi que quando o cristianismo se tornou religião oficial do império, existiam aquelas festas pagãs e sempre a igreja católica soube fazer inculturação do evangelho. O que significa inculturação do evangelho? Significa observar naquela cultura elementos que precisam ser purificados e outros elementos que, embora não tenham a ver com o evangelho, são propensos a recebê-lo. Então tem aqueles que preparam aquele povo para o evangelho e tem aqueles que, na verdade, precisam ser exorcizados daquele povo.
né? Vou dar exemplo, sei lá, os povos que eram canibais. É. Então, isso era um costume que precisava ser eliminado. Mas, por exemplo, esse povo romano tinha no fim do ano, na época do solstício de inverno, a festa do sol nascente, que era do deus Mitra. Celebravam a luz que nascia. Ora, veja se não é um elemento da cultura romana, que não é o cristianismo, mas prepara para o cristianismo. Ah, vocês querem celebrar o sol nascente que vem visitar a humanidade? Jesus não é exatamente a luz do mundo que veio visitar a humanidade? O cântico de Zacarias chama Jesus de sol nascente. Exato. Então, na verdade, não foi preciso criar uma festa do nascimento. Bastou pegar a festa do nascimento que já existia e colocar em cima da festa do sol nascente. Aí tem-se essa ideia de que foi criada. Não foi criada, ela foi inculturada. A festa já existia. Não era segredo, não era novidade para os cristãos celebrarem o nascimento de Jesus nessa época do ano. É isso mesmo. O paganismo foi suplantado pelo evangelho. Essa é a grande verdade, né? E o que é interessante é que nós estamos vivendo nessas últimas décadas, nós estamos vivendo o contrário, o movimento contrário. Uhum. As festas cristãs agora estão sendo paganizadas. Exato. Exatamente. Então, os nossos calendários... Tem países, a gente sempre cita isso, né? Eu fico muito chocado quando eu falo sobre o Uruguai. Está aqui do nosso lado, nosso vizinho. O Uruguai não tem... As festas cristãs no calendário civil, elas recebem outros nomes. A Páscoa, acho que é festa de... Eu nem lembro mais, mas Páscoa, Natal, eles não têm essas festas. Eles substituem por outras celebrações. Uhum. Vizinho nosso. Países que foram por longo tempo influenciados pelo comunismo foram suplantando o cristianismo. Isso no Oriente é bastante comum, né? Havia um costume nas Coreias de celebração. Depois, na Coreia do Norte, por exemplo, não só é proibido, mas é crime. Na Coreia do Norte é proibido sorrir. Até sorrir é proibido. Ser feliz. Que triste, meu Na Deus. China, nesses lugares, países árabes radicais, né, muçulmanos, também é proibido. Mas aqui no Ocidente, embora não seja proibido, houve um esvaziamento, né? O paganismo tem consumido o real sentido das nossas festas todas, na medida em que se vão introduzindo personagens totalmente alheios ao sentido dessas festas. Coelho na Páscoa, Papai Noel no Natal, embora sempre tenham sido símbolos, vamos dizer assim, periféricos, são símbolos do Natal de certa forma, tem alguma relação, mas periféricos. Uhum. E vieram para o meio de uma forma tão indevida. Não é? Por exemplo, o Papai Noel, que na verdade eu não sei dizer exatamente de onde vem essa expressão Noel aqui nos países de língua, no Brasil, né? Uhum. Nem em Portugal não é, que é Pai Natal, né? Lá. Mas ele é uma alusão a São Nicolau, né? São Nicolau de Cusa, que foi um bispo e que realizava um certo apostolado junto às crianças nessa época do ano, em memória, em reverência ao Natal do Senhor, ao nascimento do Senhor, e acabou depois que ele começou a ser colocado. Eu tinha uma imagem, eu acabei perdendo na mudança de uma paróquia para outra, uns 5 anos atrás, mas eu comprei nos Estados Unidos, inclusive, uma imagem linda, que era Jesus na manjedoura e o Papai Noel com o chapéu tirado, assim, você vê que ele tirava o chapéu e ajoelhado, adorando Jesus na manjedoura. Eu amava essa imagem porque era uma forma de evangelizar, de dizer, exatamente, olha, o centro do Natal é ele, e o Natal é dele. Se é Natal, é nascimento. As mulheres de plantão aí, quando estão grávidas, não fazem um
Natal é nascimento de alguém. Que eu saiba, quem nasce bebê, não nasce velho barbudo. Exatamente. Então, Mas, padre, o velhinho barbudo não é o centro do Natal. Mas sabe que eu acho assim, interessante essa história de São Nicolau, assim? Eu fico pensando como nós, como cristãos, não podemos usar disso do que é a verdade, porque hoje em dia tudo tem sido roubado, assim. Assim como o Papai Noel, que realmente surge de São Nicolau, aí colocam roupas nele, colocam presentes se você for bonzinho. Se você olhar hoje, por exemplo, eu sei que o assunto não é exatamente o mesmo, mas que o próprio símbolo da aliança de Deus, que é o arco-íris, foi trazido para outra coisa, será que também não volta para a gente a responsabilidade de, digamos, ressignificar aquilo que já tem esse significado? Então, por exemplo, eu não posso falar, aí talvez ajudando os pais, né? Eu falo para quem eu conheço a história de São Nicolau, porque é muito bonita a história. Sim. E é real. Real. É um apostolado, uma missão real. Então, quando eu falar para os meus filhos, que eu não tenho filhos, mas estou dizendo no geral, quando eu contar para os meus filhos quem é o verdadeiro Papai Noel, vamos dizer assim, claro que lembrando sempre do sentido real do Natal, mas contar para as crianças essa verdade, por que não, né? Sim. Eu tenho um casal de compadres, eu vi esses dias levaram as crianças lá na paróquia. Aí ela viu uma figurinha assim do Papai Noel, aí eu perguntei, quem que é esse daqui? Ela, São Nicolau, Dindo. Quer dizer, os pais ensinaram, ela não conhece como Papai Noel. Ela conhece como São Nicolau, porque ela já foi catequizada a associar aquele personagem com o santo da igreja. Então, os pais já fizeram esse processo de purificação. Mas vocês vejam como, contra o que nós lutamos? Contra uma corrente de mundanismo que fica muito difícil. Nos países de língua inglesa, ela é conhecida como Santa Claus, que é uma contração de São Nicolau, né? São Nicolau. Aqui, até para tirar esse Noel e associar com o Natal ou com o personagem do cristianismo, possui uma carga de dificuldade, mas não é impossível, não. Não é impossível. Fica aqui de conselho. Nós temos muito que purificar. O tal do coelho da Páscoa, que era um símbolo de fertilidade, não é? De geração de vida. Mas veja que é um símbolo bem periférico, porque o objetivo é dizer que sim, a Páscoa é uma festa de fertilidade, de geração de vida. Mas em que sentido? No sentido batismal. É a época do ano de se gerar vidas cristãs, pelo batismo. Exato. Na vigília pascal é o dia do... Quer dizer, o grande coelho na Páscoa é a igreja. É a igreja que gera um monte de filhotinhos, né? O ovo, né? Que também... O ovo tem vários significados. E o significado mais antigo dele... parece estranho, mas ele significa morte. Ele é um dos ingredientes da ceia judaica antiga. Na ceia judaica tem os elementos, tem as ervas amargas, tem o harosset, os cálices de vinho e tem o ovo. O ovo era o ovo cozido. Ele era um símbolo de morte, ou seja, não pode vir vida mais dali. Um ovo cozido, desenhos, e tem esse costume ainda nos países do hemisfério norte, se pinta e se dá um colorido ao ovo, como que para dizer, a morte já não tem mais a cara feia que tinha. Na Ucrânia, né, os católicos da Ucrânia têm muito esse costume, eles chamam de peçancas, esses ovos pintados, é muito lindo. Talvez até a raiz da palavra tenha a ver com o hebraico, porque peça em hebraico é a Páscoa, peçancas, né? Então, o ovo pintado, a morte pintada. Cristo pintou a morte. Ela não assusta mais, ela até é bonita. E até punha-se as crianças para caçar esses ovos, como para dizer, não tenham medo da morte. Não precisa temê-la. Ela não causa mais medo. Ela é até bonitinha. Era essa a mensagem do ovo de Páscoa. Depois passaram a fazer de chocolate, até que tem o mesmo sentido. A morte não é mais amarga. Sim. Ela é doce. Eu acho interessante, né? Assim, voltando para aquela nossa reflexão de um Natal que passa despercebido, né?
ele passa despercebido naquela noite, mas ele passaria despercebido até o momento que Cristo se revela e começa a pregar. Mas ainda assim, a pregação de Cristo, quando Jesus, se você parar e pensar humanamente, né, nós podemos fazer a mesma reflexão de Gamaliel. Né? Gamaliel, quando fala a respeito desse Jesus, desse rabino da Galileia, ele o situa no meio de outros rabinos que tinham se levantado respondendo a um anseio messiânico. Né? Ele fala de Judas, fala de outros que também se levantaram. Havia uma efervescência, uma esperança messiânica e vários homens se levantaram. Jesus, né, o rabino da Galileia, ele foi, por muitos, confundido como mais um. Né? E os mistérios da sua vida, o seu Natal e tudo isso, eles teriam passado despercebidos, humanamente falando, se no propósito soberano de Deus não acontecesse o dia de Pentecostes. Perfeito. É nesse momento que o Espírito de Deus é derramado sobre a igreja, que a vida, a paixão, a morte, a ressurreição, os mistérios da vida de Cristo começam a ser pregados. E este nascimento passa a ser notícia para todos os povos, para toda a terra. A nova aliança que Deus faz, o novo Israel que nasce a partir desse bebê. Né? Tudo isso agora eclode, sai por meio da pregação. Então, quem é que dá o bom tom, quem é que joga para cima esses mistérios? Pentecostes. Sim. Qual é o modo, Padre Douglas e Thiele, de nós trazermos o Natal de volta? Buscarmos ele das trevas do paganismo, buscarmos ele de novo na vida dos crentes, na vida dos cristãos, se não é Pentecostes. Um novo Pentecostes. Um novo Pentecostes. Nós precisamos, para vencer o paganismo, de um novo Pentecostes. Nós podemos falar de guerra cultural, nós podemos falar de todos os esforços que são necessários. Mas, acima de tudo, se nós recebermos esse batismo no Espírito Santo, se nós conduzirmos pessoas à realidade do batismo no Espírito Santo, aí nós vamos de novo trazer os mistérios da vida de Cristo, celebrá-los e celebrá-los naquele sentido litúrgico mesmo, de fazer memória, de presentificar. Né? Nós presentificamos. Não é isso que é complicado, né, para alguns cristãos de tradições protestantes. Alguns, porque tem vários protestantes que celebram muito bem o Natal. Né? Aliás, nós temos elementos que nós usamos na liturgia nossa que as pessoas não sabem, mas que são de origem protestante. A coroa do Advento, por exemplo. Né? A coroa do Advento foi uma invenção luterana, né, Padre? Isso mesmo. E depois incorporada. Então, assim, nós temos... Então, não é todos os protestantes, mas existe um grupo que sim. Né? O que é complicado é que como eles abandonaram a tradição litúrgica, eles não compreendem que a liturgia para nós não é mero símbolo, não é um recordar o passado nesse sentido nostálgico, não, nós presentificamos. Isso. Eu gosto muito desse termo, o Dom Henrique usava e ficou gravado. Porque eu sempre falava, né, atualizar, mas ainda eu acho que atualizar não consegue. Eu ia dizer não isso, consegue. Muito... Presentifica. Isso é tremendo, né? Então a nossa liturgia presentifica aquela manjedoura. Isso mesmo. Porque o altar recebe a presença real. Isso. Então nós presentificamos na liturgia, nós adoramos. Procurem prestar atenção. Para mim, tem uma parte da missa, talvez para o povo seja, às vezes passa despercebido. Como o padre está lendo o missal, a gente comece a prestar atenção nos prefácios das orações eucarísticas. Prefácio, para quem não sabe, é aquela parte que o padre reza antes do santo.
Tem o Senhor seja convosco, está no meio de nós, corações ao alto, né? Aquela oração, prestem atenção. Ô padre, existe calendas de Natal ou é só Tem, na Páscoa? sim, Tem calendas, sim. Tem calendas de Páscoa e calendas de Calendas Natal. de Natal. Pra- Sim. Calendas? Calendas. Calendas para quem não sabe, é um anúncio oficial. É lindo, É. eu acho tremendo. No caso, sempre essa calendas, ela é recitada antes do Glória. Porque aí se 20º ano de tal. Isso, isso. Acho isso tremendo. e são anunciadas, todas essas datas anteriores ao Natal. No Até as 20º Olimpíadas, né? das Olimpíadas tal, na Grécia. Por quê? Para deixar claro que Deus entrou na história humana. Exatamente. Então, a data está muito bem delimitada. Né? Quando Pôncio Pilatos era governador, quando Herodes era o rei, papapá. Então, isso é bem específico. Lá na Epifania, vai ter a leitura das festas litúrgicas do ano. Né? E que é lido antes da homilia. Depois do evangelho, antes da homilia, se faz a leitura das festas móveis do ano, as datas. Neste ano, isso mesmo. Páscoa é tal dia, Pentecostes tal dia, se faz. É verdade. Isso é a beleza da liturgia. Mas o que eu estava recordando preste atenção no prefácio. No prefácio fica muito evidente essa presentificação do mistério. Porque tá lá, na verdade, ó Pai, vós sois santo, nananana. Hoje vos dignastes, eu tô aqui improvisando algo semelhante porque eu não sei de cor, mas hoje vos dignastes fazer nascer para nós o vosso filho. Hoje. E fala nesta noite. Sim, nesta noite. Então, é assim na Páscoa, Fantástico. é assim no Natal. Hoje. Quando foi que Jesus nasceu? Hoje. Por isso, meus irmãos, pode até ser que eu surpreenda alguns com o que eu vou dizer, mas Natal não é aniversário de Jesus. Obrigado. Que bom que o senhor falou isso. Natal não é aniversário. Parabéns pra... Vamos cantar. Isso existe em ceias de Natal. Não, Tá, gente, parabéns não pra é Jesus. aniversário. Porque aniversário é quando você recorda o nascimento da pessoa. A noite de Natal não recorda o nascimento de Jesus. A noite de Natal é a noite do nascimento de Jesus. Vocês conseguem entender? Quando foi que ele nasceu? Hoje. Hoje brilhou para nós uma luz. É o anúncio do anjo, né? E é o Nasceu nosso hoje salmo, para né? nós. Sim. De Hoje Natal. uma nasceu luz para brilhou para nós. Hoje nasceu para nós Hoje o Salvador. nasceu nosso Rei, Senhor. É isso que se canta no dia. Então é hoje. Então não é aniversário. Jesus não está ficando mais velho. Não existe isso. Ele sempre foi velho. Ele é o Não. Senhor das eras. Ele é o Senhor do tempo. Então isso é importante recordar. Não é aniversário de Jesus. Não é que virou mais um ano de vida. Porque a palavra aniversário é a junção de duas palavras no latim, né? Ani, de ano, versário. Versa. Virou o ano. Aniversário. Não virou o ano. Até porque não se celebra mais aniversário de quem já morreu, né? Então Jesus morreu e ressuscitou. Ele vive eternamente. Exato. A vida do verbo encarnado já não se conta da forma como se conta a vida daqueles que vivem da morte para trás. Jesus está vivo fisicamente, de corpo, alma e divindade, mas ele não voltou da ressurreição para trás. Ele voltou da ressurreição para frente. Não é mais um corpo como esse, não é mais uma vida como essa. Por isso que depois de ressuscitado, ele aparece alguns dias e ele sobe aos céus. Sobe por quê? Porque não tem mais lugar para ele nesse mundo. Um corpo como o dele, não tem mais lugar para ele nesse mundo. Um corpo... Aqui é lugar... Né? Esse mundo é lugar de quem dorme e acorda, come e bebe, precisa trabalhar, precisa... Ele aparecia, ficava ali e ia embora, porque... Sei lá, os apóstolos, uma hora ia ter sono, uma hora ia dormir, uma hora ia se cansar. Ele não tem sono, não se cansa, não adoece. Toda não... contingência já foi. Sim, então ficou por para isso trás. ele deixa esse mundo. Esse é o mistério da ascensão.
Mas tudo começa na noite do Natal e isso é importante. O ano litúrgico atualiza, presentifica. Eu tive em todas as coisas, né, padre? Porque se a gente fala também do sacrifício de Cristo, que é atualizado toda a Santa Missa, aí esse é o grande mistério, né? Esse Cristo que a liturgia sempre presente. É lindo. E é bonito porque nós fazemos a celebração do Natal dentro da missa. E a missa é a presentificação do Calvário. Nós estamos atestando, até o fato dele nascer no madeiro da manjedoura, né? Nessa noite nós já estamos proclamando para que ele vem. Ele é o Cordeiro. Isso. Ele é o Cordeiro. Quem nasce é o Cordeiro. Ele vai tirar o pecado do mundo, derramando seu sangue. Né? Então nós comemoramos o Natal, presentificamos o Natal por meio do memorial da vida, paixão, morte e ressurreição. Comemos o Cordeiro. Nós comemos o Cordeiro. Por isso eu costumo dizer que o mistério Cristo é um mistério muito condensado, né? Muito concentrado. De tal modo que o pessoal sabe que é uma coisa concentrada, né? Você precisa diluir aquilo para ficar razoavelmente palatável quando uma coisa está muito concentrada. Então, o mistério Cristo, ele é diluído, vamos assim dizer, ao longo de todo um ano litúrgico, porque uma única missa contém todos os mistérios do Cristo, mas nós não damos conta. É humanamente inalcançável tocar todos os mistérios numa única missa, embora todos estejam lá. Numa única missa está a encarnação, o Natal, a vida pública, porque é Cristo que prega, ensina, fala, a paixão, a morte, a ascensão, a descida aos infernos, aos mortos, para redimir os mortos, tem lá memento dos mortos, a ressurreição, a ceia do Senhor, tá tudo numa única missa. Uma missa celebrada em meia hora, 40 minutos, tem todos os mistérios. É humanamente impossível alcançar e absorver tudo. É preciso um ano litúrgico inteiro e é preciso uma vida inteira de anos litúrgicos. Exato. Uma vida inteira de anos litúrgicos. Vocês aqui fazem essa experiência. Uma Páscoa não é igual a outra. Um Natal não é igual ao outro. A leitura é a mesma, o rito é o mesmo, mas nós não somos os mesmos. Então, o mistério, ele vai sendo atualizado e se apresentando a nós de forma distinta, porque nós somos distintos no tempo. Isso é fantástico. Isso é tremendo. Eu tive a graça uma vez de conversar com uns amigos muito, muito queridos. Quando é para elogiar, a gente fala, né? Eram dois casais da congregação cristã. Eu lembro deles. Dois casais da congregação cristã do Brasil, amigos queridíssimos. E é uma igreja assim, muito séria. Mas que justamente por conta da sua raiz calvinista, eles têm essa ruptura com liturgia, né? Exato. Então eles queriam entender, assim, com a maior boa vontade, em nenhum momento atacaram, pelo contrário, eles queriam por curiosidade entender a nossa cabeça católica, né? E eles foram compartilhando algumas coisas da vida deles, coisas da vida pessoal, e eu fui mostrando, olha só, sabe que época do ano a gente mergulha para obter respostas para esse tipo de coisa? Semana Santa. Sabe que época do ano a gente mergulha para obter resposta para esse tipo de outro problema? No Natal. Então eu ia mostrando, né? Por exemplo, mistério da cruz. Porque eles ficam ali à mercê das inspirações de quem vai levantar para pregar. Não existe uma lógica, né, nas palavras, nos textos que vão ser apresentados àquela comum congregação local. E no nosso ano litúrgico, não. Nós vamos... você não pode falar em Jesus crucificado porque ele está ressuscitado. Calma lá, mas e o mistério da cruz não disse nada para nós? Tem que ter sim, vamos mergulhar na cruz como se ele estivesse morrendo agora. Como se nem tivesse ressuscitado. E vai, mergulha na Sexta-feira Santa, naquela cruz, naquela dor, e mergulha mesmo. Né? E sofre e fica triste. E sofre e fica triste. Mas ele ressuscitou, fica quieto. Eu estou meditando na cruz. Então, Jesus, quer dizer, Jesus nunca nasceu, nunca foi menino, nunca foi bebê de colo? Foi, e nós vamos mergulhar nisso
com força, como se não tivesse crescido, como se nada tivesse falado, porque tem algo de Deus dito a nós ali, Exatamente. no mistério da manjedoura, do Natal, do colo da Virgem Maria, no cuidado de São José. Mas sabe, padre, agora que o senhor Fantástico, meu Deus. falando assim, né, me vem muito isso que o Fernando falou de entender, né, é mais difícil, mas de vivenciar esse mistério, se aprofundar nesse mistério do nascimento do Deus que se faz pequenininho para fazer parte de nós, para nos salvar. É esse Pentecostes, é isso que a gente precisa do Espírito Santo, né? E assim, se eu posso aqui agora, eu quero fazer um convite para quem está nos assistindo aqui, nessa nossa última live aqui do ano, convidar vocês mesmo de coração, a gente ainda tem um tempo, vamos continuar aqui, mas de clamar muito essa presença do Espírito, clamar o Espírito Santo que está dentro de nós, que nos faz capaz de mergulhar profundamente nesse mistério. Porque não pode ser do mesmo jeito, não pode ser mais um Natal, não pode ser aqui, como até a Inês falou lá aqui nos Estados Unidos, é muito consumismo. E hoje em dia, infelizmente, é na maioria dos lugares. Infelizmente, a gente se adaptou, a gente se adapta muito. O ser humano, ele se adapta ao que o outro está fazendo. Então, tá todo mundo fazendo, eu faço também. Não, como cristãos somos chamados a mergulhar nesse mistério da encarnação do Verbo, do Deus que se faz menino. E olhar para esse menino que vai dar a sua vida por nós, que vai morrer por nós. Então, de clamar esse Espírito para mergulhar de uma forma que talvez a gente nunca tenha experimentado o Natal, de uma forma que talvez a gente nunca tenha vivenciado. Se você, de repente, não vai à missa, não celebra, né? O Natal celebra só ali a ceia, porque a minha família vem muita gente de fora. Aí eu te faço convite também de pedir licença para sua família. Se a sua família não for, de você ir. Celebrar, sim, na Santa Missa, de se fazer presente naquilo que é essencial, que é a história da salvação, da tua salvação, da nossa salvação, né? De clamar mesmo esse Espírito. Desculpa aí até. Não, fantástico. Todo esse processo que o padre está explicando aqui, né? E nós estamos falando dessa necessidade do Espírito. A igreja, quando ela dilui o mistério ao longo do ano para que a gente possa ir penetrando nele, eu gosto, e é justamente isso, é mistério, né? Então, a liturgia, a igreja, ela pega a gente pela mão e ela conduz a gente para o mistério. Aí vem a palavra mistagogia, né? Mistagogia é justamente a nossa celebração é uma experiência mistagógica, uma experiência de ser conduzidos diante do mistério. E o mistério, ele... justamente porque é mistério. É engraçado, né? Porque quando a gente fala mistério, o que as pessoas pensam? O que é mistério? É algo que a gente não pode entender. Não pode conhecer, nem entender, que está escondido. Não tem nada a ver com isso. Ou tem um pouco disso, mas não é isso. É assim no paganismo. É. No paganismo não, isso aqui é mistério, é segredo, é oculto, é escondido. No cristianismo... tomou-se essa palavra porque era o que se tinha de próximo, mas está lá em 1 Coríntios 2, no versículo 9. O mistério, outrora oculto aos nossos pais, agora, nestes tempos que são os últimos, foi revelado a nós pelo Espírito Santo. Exato. Então, isso significa o quê? Que nestes fatos históricos, ocorridos na história, ocorridos de fato, de verdade. Então não é quimera, não é mito, não é história, não é lenda. Fatos históricos. Esses fatos históricos estão cheios, vou usar outra expressão que o Dom Henrique Soares usava muito, eles estão grávidos, né? Eles usavam, estão... a gente fala em embrenhados, prenhes. Prenhes, tem essa palavra no português que a gente usa para falar da mulher que tá grávida, né? Prenha. A palavra prenhe é cheio. É só isso que quer dizer. Prenha é cheia. Uma mulher grávida não é prenha, porque ela tá cheia de outra vida dentro dela. Exato. Prenha. Esses fatos, esses eventos históricos estão prenhes, grávidos, cheios de mistério. E daí a necessidade de tomar o cuidado com esses dois extremos. Primeiro, reduzir Natal, Páscoa, enfim, a vida do Senhor no tempo da encarnação a fatos históricos. Aconteceu.
Faz muito tempo. Jesus foi, Jesus fez, né? Ele foi alguém. Não, Jesus é. Então, cuidado com o mero fato, sem o espírito, né? Sem o espírito do ressuscitado entre nós. Porque o espírito é quem faz com que o fato seja mistério atual. Exato. E cuidado com o muito espírito sem o fato, porque aí a gente incorre nessa coisa de... Aí não tem calendário, não tem liturgia, não se revisita. Exato. Então, é muito espiritualismo ou muito historicismo? Não. História e espírito para tornar os fatos momentos presentes. Só sobre essa palavra do mistério, porque a grande questão não é que você não pode conhecer, o que você não pode entender, é justamente o contrário. Você contempla, você se coloca diante da presença, a dificuldade não é entender, a dificuldade é traduzir. Os místicos, quando eles têm a experiência do céu, quando eles voltam do seu êxtase, a dificuldade deles é dizer o que eles veem. E quando eles reproduzem o que eles sentem vontade de rasgar, porque não é isso. Não é, exatamente. Não é isso, eu vou rasgar. As palavras não dão conta. Um pouquinho da glória de Deus, você já não consegue explicar, você não consegue falar para outra pessoa. Só não tem algo no vocabulário, no universo semântico, que traduza aquilo. E não significa que eu não entendi. Exato. Eu entendi, mas eu não entendi com a mera razão. Eu entendi com todo o meu ser de tal forma que a razão consegue explicar aquilo que tange a ela. Mas o que tange ao resto do meu ser, me falta. Deixa eu só... Voltando até na parte histórica, o padre estava falando da gravidez e tudo mais, e o Wanderson Lopes fez uma pergunta, padre Douglas. Sim. Nós católicos cremos que o nascimento de Jesus foi um milagre. Maria foi virgem ao dar à luz ao Verbo encarnado. É possível explicar, guardadas as proporções, esse fato miraculoso? Perfeito, Wanderson. É isso que nós estamos falando. Dá para explicar. Exatamente. Né? Se a explicação alcança todo o mistério, isso é outra história, mas dá para explicar sim. Então, Deus, embora não seja homem, ele seja o criador da humanidade, ele quis fazer-se homem por duas razões. Primeiro, que o homem deixou de ser aquilo para o qual ele foi criado para ser. Deixou de ser desde Adão. Então, a humanidade perdeu-se de si. A humanidade não sabia mais o que era ser um ser humano. O que é o que o ser humano é e o que o ser humano deve ser. Nem juntando todos os seres humanos em algum razoável consenso, o ser humano sabia o que era para ser um ser humano. Sabe como quando, sei lá, você compra alguma coisa que você não sabe muito bem como montar? Né? Tem lá um tabuleiro de peças, você não sabe muito bem como montar e nem muito bem para que serve. E aí você perde o manual de instruções. Então, de duas uma, ou você recupera o manual, ou você traz o fabricante aqui para ele mostrar para nós. Então, a humanidade era esse conjunto de peças que se estragou, se perdeu. Deus foi mandando o manual, né? Mandou na lei, mandou nos profetas. O problema não é que o manual fosse impreciso, o problema é que a humanidade era analfabeta. Exato. Então, o fabricante veio, ele pessoalmente veio. Uma vez que o ser humano não sabia mais o que ele era e aquilo para que ele nasceu, ele também, obviamente, não tinha sequer condições de conhecer a Deus. Conhecer a Deus, o coração de Deus, a intimidade de Deus. Então Jesus é Deus que vem ao mundo para fazer essa dupla revelação. Ele veio revelar aos homens quem é Deus, porque ele é Deus e, portanto, vem se revelar. E ao se fazer homem, ele veio revelar como o ser humano deve ser. Ele veio revelar Deus e o homem no mistério da encarnação. Agora, para que ele se fizesse homem, era necessário ele servir-se da natureza humana. Para isso, ele serve-se da humanidade de Maria e em Maria. Ele cria a Virgem Maria, propensa à encarnação do Verbo, ou seja, o Verbo é uma palavra. Palavra se concebe primeiro na mente, no coração. Senão não é palavra. O Verbo eterno, Jesus, é a palavra que sai da boca de Deus. Então, no momento em que o anjo anuncia a ela, né, era possível que o Verbo se fizesse carne sem avisar Maria? Sim, mas não é próprio do processo da palavra.
Quem vai vir para se fazer homem é a palavra. Então, se ela não é ouvida e aceita, ela não pode ser concebida. Então, o anjo vem e anuncia a palavra, anuncia o verbo, ou seja, o Filho de Deus. Maria aceita, dialoga, ela, né? Como se dará isso? Ela dialoga, ela ouve, dialoga e aceita. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se. Perceba que nos lábios de Maria, a Sagrada Escritura põe exatamente o verbo. Como foi que Deus criou tudo o que há? Faça-se e se fez. Faça-se e se fez. Não foi assim no Gênesis 1? Então, o verbo que traz tudo à existência é o verbo faça-se. Não sei se no hebraico ou no aramaico eles usam o termo dabar, né? Dabar, que é palavra. Que né? realiza aquilo que é anunciado. Isso, exato. Isso é... Então, faça-se. Nos lábios de Maria, Deus fala o que ele falou antes de todos os tempos. Faça-se. Como que para dizer, eu aceito a palavra, aquela palavra que tudo fez, que ela se faça em mim. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. O verbo e a palavra. Então, ela concebe na mente, no coração e, milagrosamente, no ventre. No ventre. Ele quis se fazer carne e aí se dá o grande milagre. Né? O primeiro grande milagre, uma concepção sem cooperação masculina. Uma concepção milagrosa. Segundo milagre, o fato de caber. Isso chama a atenção. Isso sempre chamou a atenção nos padres da igreja. Principalmente. Caber. Nós estamos falando do eterno. Uhum. Deus, né? Uma pessoa divina, que é o Filho, ele não cabe no universo. O universo é infinito. Ora, se o universo é infinito, que tamanho tem aquele que o fez? Vocês conseguem conceber isso? O cérebro nem O cérebro não alcança. Não. Então, o universo cabe em Deus. E se ele é infinito, Deus é infinitamente infinito. Tinha um filósofo que usava essa expressão, Spinoza. Né? Deus é o infinitamente infinito. Porque infinito é o universo. Então, esse infinitamente infinito, ele veio caber. Esse é o grande milagre. Menor do que a cabeça de um alfinete. Menor, um embrião. Ele não era nenhum feto ainda. Então, aquele que não cabe em lugar nenhum, se fez um embrião. De carne, de gente. Olha, isso me remete muito, já estamos chegando no final, mas dá tempo de contar isso. Me remete muito a uma cena do filme, da história O Gato de Botas. Vocês lembram que tem uma cena que o Gato de Botas era muito ardiloso, né? E com lábia ele conseguia as coisas. E tinha um ogro mágico que ele foi tentar roubar o castelo desse ogro, né? E aí ele diz, nossa, disseram que o senhor consegue qualquer coisa, que o senhor é poderoso e tudo mais. Eu consigo me transformar em qualquer coisa. Fala, então se transforma num leão, pro velho. Ele se transforma num leão. Né? Nossa, mas o senhor consegue se transformar em outra coisa? Consigo, porque eu sou poderoso. E aí, então se transforma num elefante. Aí, um elefante. Aí ele voltava à forma original. Mas e em uma girafa? Cada vez maior o animal. Aí ele, então, mas já é de se esperar que alguém tão poderoso se transforme em coisas tão grandiosas. Mas será que alguém tão poderoso consegue se transformar num ratinho? Aí ele, se eu sou tão poderoso e consigo me transformar em coisas grandes, uma coisa pequena é fácil. Aí ele se faz um ratinho, aí o gato de botas come ele. E aí fica com o castelo dele. Mas essa cena é emblemática. A maior manifestação de poder que ninguém imagina, né? Porque você já espera de um poderoso se fazer grande. Mas de um poderoso se fazer pequeno é uma manifestação de poder muito maior. De poder de amor tão... E vulnerável, né? Exatamente. Que é exatamente Do isso que Cristo faz, né? Vulnerável. O cordeiro. Pois é. E o Deus gato comeu o rato. infinito. E realmente foi assim. A humanidade crucificou o Todo-Poderoso. Que não pode ser preso em lugar nenhum. Se deixou prender num ventre, se deixou prender na manjedoura, se deixou prender na cruz. Se isso não é amor, eu não sei mais o que é. Exatamente.
E é isso, pessoal. Uau. Que programa maravilhoso. Foi mesmo. Espero que vocês todos se refaçam espiritualmente nesse Natal e escolha o seu lado. Não fique lá na hospedaria só fazendo festa e esbórnia. Se lembre que ele está na manjedoura e vá celebrá-lo e adorá-lo. Amém. Uma bênção para nós, Padre. Senhor, agradecemos esse programa, a tua palavra, a revelação, o teu filho que se fez carne por nós. Que ele nos salve, nos santifique e não nos deixe perder o sentido da nossa existência. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quer falar um tchau? Não, Também? pode falar você. Gente, boa noite. Que Deus abençoe muito vocês. Nós voltamos aí no dia 5, nosso último Metanoia do ano, eu falei várias vezes, né? A árvore de Natal aqui tá se despedindo de vocês. Eles estão de também. árvore de Natal e eu A gente estou queria aqui, ó, fazer. de noite feliz. A gente queria fazer parte do presépio. Mas tenham um santo Natal, sejam uma manjedoura de Cristo e acolham esse menino Deus que ama a gente apaixonadamente. Deus abençoe e até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.